A Receita Federal recebeu mais de 2 milhões de declarações do imposto de renda em apenas 2 dias. É um novo recorde no número de envios depois das mudanças no prazo para entrega do documento. Anteriormente, a data limite para entrega era até o último dia útil de abril, mas neste ano ela vai até 31 de maio. De acordo com a Receita, além de os contribuintes ganharem mais tempo para enviar o documento ao fisco, a alteração foi necessária para que eles também tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada 2 semanas depois da entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, planos de saúde e pelas instituições financeiras. Além da declaração preenchida, pela qual o contribuinte precisa apenas confirmar os dados e enviar, outro fator que aumentou o recorde de número de entregas do documento foi a antecipação do download do programa gerador do imposto de renda. O sistema, que inicialmente estava previsto para ser disponibilizado a partir de quarta-feira, dia 15 de março, foi liberado 1 semana antes, no dia 9. Conforme a Receita Federal, a expectativa é que sejam recebidas entre 38 milhões e 39 milhões e meio de declarações neste ano, número superior ao recorde registrado em 2022, quando o fisco recebeu 36 milhões 322 mil 912 documentos. Segundo as regras do fisco, quem enviar a declaração depois do prazo vai pagar multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. Além da mudança relacionada ao prazo, outra novidade é que o contribuinte pode optar por receber a restituição do imposto de renda por meio de Pix, para poder ter o valor mais rapidamente. Mas a regra só vale para quem declarar a chave do tipo CPF no campo de pagamento da restituição. E nós conversamos com o nosso economista e professor do Uniacademia, Guilherme Ventura, para entender como funciona o imposto de renda e quais as mudanças neste ano. O imposto de renda, ele compõe o que a gente chama da carga tributária, né? Que o Estado, no poder maior, assim como se fosse o governo nas diversas instâncias, né? Ele tributa a sociedade justamente para fazer todo esse cumprimento das atividades do governo na sociedade, né? Então, o governo tem um encargo muito grande, que é tocar a infraestrutura do governo e, ao mesmo tempo, prover saúde, educação, segurança pública, né? Você tem a questão com relação a toda essa máquina operacional, ter todo o legislativo, o judiciário também, além do executivo. Então, é uma grande máquina, né, que tem que estar a serviço da população e que é custosa, né? Então, para que o governo, então, possa fazer face a todas essas despesas, que são despesas públicas, né? O que ele faz é tributar a sociedade, né? Então, existe um conjunto de impostos e de contribuições às atividades econômicas, então, que são recolhidas pelo governo para fazer face a essas grandes despesas públicas, né? A gente tem que lembrar que existe o imposto de renda da pessoa física, né? Pago pelas pessoas a partir das suas rendas, né? As rendas do trabalho e outras rendas que elas possam ter derivadas de propriedade, de aluguéis e outras possibilidades de renda que elas recebam, né, nas pessoas físicas. Então, imposto de renda da pessoa física. E a gente tem o imposto de renda das empresas, né? As empresas também, nas suas operações, dependendo do enquadramento tributário que ela tem, ela vai prestar contas ao fisco e vai ter o imposto de renda pago pelas pessoas jurídicas. O imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica, eles são muito importantes para compor, então, essas receitas tributárias do país, né? De uma maneira geral, também é importante a gente saber que a gente está numa fase de grande debate como é que é uma possibilidade de uma modernização e uma melhoria, uma simplificação da parte tributária no país, né? Então, está se pensando em reforma tributária. Num primeiro momento vai ser pela lógica dos impostos sobre o consumo, mas logo em seguida já se está querendo avançar no segundo semestre desse ano de 2023 para também o imposto de renda ter um tipo de reforma também, né?
Agora nós estamos na fase que a Receita Federal, então, já começa a fazer os comunicados, né, e liberar o software, né, e a gente está na fase das nossas declarações de ajuste, né, do imposto de renda. Então, algumas modificações aconteceram nesse ano de 2023, né? Por exemplo, a questão da facilitação que a Receita Federal está falando, vai entrar na fila das devoluções de imposto de renda quem, no final das contas, usar a tecnologia da Receita Federal das declarações já preenchidas, né? Quem tiver com a possibilidade de fazer aquela mais automatizada vai ter a devolução mais rápida, né? E está se falando também num privilégio para entrar mais na frente na fila de devolução, quem colocar que a devolução seja através de Pix, né? Uma forma também de incentivar ainda mais a disseminação do uso do Pix na economia, né? Você tem algumas simplificações, por exemplo, antigamente as pessoas que faziam transações com ações, né, no mercado de capitais, compra e venda, precisavam de fazer declaração do imposto de renda em qualquer limite, né? Agora esse limite se elevou para quando se vende ações acima de R$40 mil. Existem também as questões ligadas à utilização de descontos, né? Você tem desconto de educação, de saúde, com alguns critérios específicos, né? Mas a lógica do imposto de renda, ela continua, né? Está sofrendo pequenos aperfeiçoamentos. A gente ainda continua com a tabela do imposto de renda defasada, fazendo com que, à medida que as rendas vão aumentando por causa da inflação, a gente vai ter uma tributação cada vez maior, o que é danoso para o cidadão brasileiro, né?